Olá, gente, tudo bem? Agora eu vou comentar sobre essa estratégia que o Moro e seus asseclas estão utilizando para colocar, né, em vez de deles se explicarem, eles vão se colocando numa posição de vítima e tentando acusar o Gleam, né? A questão dos hackers, né? E também daquele terrorista lá de Taubaté também que inventaram. Mas vamos para a questão dos hackers, né? O primeiro ponto que a gente observa que fica bem claro em relação a esses hackers, né, de Araraquara, né, ou poderíamos dizer hackers de Taubaté, né, em referência à grávida de Taubaté, que era uma coisa grávida fake, né? Então, o que acontece? Claramente, nós vemos que as pessoas que são apresentadas como os hackers que fizeram todo esse esquema aí são, na verdade, peixe pequeno, sabe? São criminosos com nenhuma qualificação para fazer esse tipo de crime. Como pegar um ladrão de galinha e dizer que o cara fez um esquema para assaltar um banco, né? Como aquele assalto ao Banco Central, por exemplo. Quer dizer, é uma coisa totalmente desproporcional. Isso fica evidente, fica bem claro quando se vê os supostos hackers, né? Existem alguns outros pontos básicos também que a gente já observa que demonstram a mentira que é essa coisa e além de ser uma coisa bem mentirosa, foi feita de uma maneira assim bem amadora também, a estilo dos PowerPoints de Dallagnol. Porque o valor que eles dizem que foi arrecadado por essas pessoas para disponibilizar todas aquelas informações é um valor muito abaixo do valor oferecido pelo Telegram, né, para quem conseguisse hackear o seu sistema, né? Então, se fosse algo feito por dinheiro, como é colocado ali pelos investigadores, supostamente, seria uma quantia muito, muito maior do que essa. Mas é claro que tudo indica que não é esse o caso. Uma outra coisa que aconteceu que me chamou a atenção foi que o Moro, no exato momento em que foram pegos esses hacks, ele afirmou categoricamente que havia uma ligação entre esses hackers e o Gleam, que eles colocaram. Ele fez uma falsa acusação sem ter sem ter sido apresentada nenhuma evidência, né, que mostrasse essa ligação entre esses supostos hackers, que tudo indica que é uma grande farsa, que nem hackers são de verdade, e ainda ele tentar colocar como se eles tivessem obtido essas informações todas para o Gleam, que esses fossem os informantes do Gleam. Então fica evidente, né, que isso é tudo uma grande farsa, como tem sido no decorrer dessa Lava Jato, dessa farsa jato. E o que na verdade sustenta isso é um grande esquema na justiça brasileira. O que observamos é que o grande escalão da justiça brasileira está totalmente corrompida e totalmente alinhada com o golpe, né? E esse é o grande problema. Desde o início, quando houveram os vazamentos do Gleam, né, mostrando ali com todas as provas, todas as conversas, todos os diálogos, eu disse que apesar de termos todas essas provas, seria muito difícil que essas pessoas fossem realmente punidas e que fosse desfeito toda essa merda que a Lava Jato fez no país. Justamente
pelo conluio de todas essas instituições em favor do golpe. Tá? Então, não dá pra gente acreditar muito que as simples provas, né, que demonstram o crime de Moro, demonstram que tudo isso foi uma grande farsa, não são suficientes. Porque as pessoas que vão julgar fazem parte desse grande esquema criminoso. Então, como é que a gente pode esperar que a pessoa que comete um crime vá se auto-julgar, né? Ela não vai punir alguém que esteja ali participando da mesma máfia que ela. E é isso que aconteceu, né? A outra base de sustentação para isso tudo é a grande mídia. Que, falando aqui no caso da mídia televisiva, que é a mídia que as pessoas mais acompanham, ela praticamente ignorou tudo que o Glynn tem colocado. Ela tem sempre colocado ali dúvidas, sempre tentando apontar erros, sempre tentando justificar e sempre tentando colocar o Moro como uma vítima. A questão dos hackers, desde o início dos vazamentos, a Record e a Globo principalmente tem criado essa narrativa de que hackers invadiram os celulares do Moro, do Bolsonaro, desse pessoal todo, né? E fazendo essa associação entre o Glynn, entre os vazamentos e esses supostos hackers. Então eles criaram essa narrativa para dar esse suporte para agora prenderem, né, esses supostos hackers de Araque, para as pessoas acreditarem que, na verdade, o Moro e o Bolsonaro e esse pessoal todo são vítimas, né? Então, ao invés do Moro estar sendo investigado, ao invés do Dallagnol estar sendo investigado, na verdade já deveriam ter sido presos preventivamente, já deveriam ter saído do cargo, né? Mas o que é que aconteceu? Não fizeram isso. A justiça ignorou totalmente isso. Então ficou bem claro, né, desde o início, pelo menos a expectativa que foi sendo gerada em torno disso pelos agentes ali da justiça, era que eles não iriam investigar e não iriam de modo algum prender Moro, Dallagnol, esse pessoal todo, né? E esse é o grande problema, né? A gente tem essas informações, a gente traz essas informações, mas infelizmente a grande mídia e a justiça fazem isso. Aí não dá, porque eles é que realmente têm o grande poder, tá? A mídia, o monopólio ali praticamente da informação, porque eles têm um alcance infinitamente maior, né? Astronomicamente maior do que o dos canais de política sérias no YouTube. E a justiça, obviamente, que é quem julga esses casos e está agindo completamente em favor de Moro por conta de um projeto político. Então, e o pior ainda, né, no caso da comunicação, o que acontece é que grande parte da população compra essa ideia, porque ela já criou toda uma expectativa, já colocou o Moro como um herói e tudo mais. Então a impressão que eu tenho é que todo esse pessoal que endeusou o Moro, né, e a princípio ficou meio envergonhado, paralisado quando veio todas essas informações disponibilizadas pelo Glynn, estavam justamente esperando ali com uma expectativa de que Moro aparecesse com algo para incriminar o Glynn. Eles sempre quiseram isso. Então já tinha aquele desejo por parte deles. Então quando aparecem, eles já se exaltam novamente, né? Então é uma situação que a gente está muito complicada, né? É por isso que a denúncia do golpe ela tem que ser constante. A gente não pode esquecer disso. A gente não pode agir, pensar, falar como se estivéssemos no Estado democrático de direito,
como se a Constituição estivesse sendo respeitada, porque ela não está. E esse é o problema. Essa é uma crítica que eu faço a algumas pessoas que até fazem alguns apontamentos interessantes, que eu acompanho, mas elas esquecem do momento que a gente está vivendo. Elas esquecem e começam a pensar como se as coisas estivessem sendo seguidas, né, de acordo com a nossa Carta Magna, que é a Constituição. Então não faz muito sentido a gente ficar trazendo a Constituição sempre sabendo que ela foi totalmente rasgada, né, desde o golpe de 2016. E cada vez a coisa vem piorando drasticamente. Não teve nenhum momento sequer que a coisa teve algum melhoramento, que apontasse alguma coisa diferente por parte dessas instituições, por parte do STF, por parte dessa grande mídia. Então, não faz sentido a gente esquecer essa luta, né? Vão ter atos em apoio ao Glean. Eu peço que vocês, se houverem esses atos nas suas respectivas cidades, um local próximo que você puder ir, eu peço que você vá. É muito importante que a gente vá às ruas, né? É muito importante que tenhamos movimentos orgânicos, né? Não movimentos falsos, como foi o caso desse MBL, que é uma coisa ridícula, né? E claro, fez parte do golpe. Então, a gente espera que tenham esses movimentos em prol aí de favor ao Glean, né? E aos vazamentos, para que continue e que seja mostrado mais coisas, apesar de, infelizmente, eu estar extremamente cético em relação aos efeitos que isso tenha, né? Pela forma como a mídia manipula as informações e como cria, na verdade, mentiras, narrativas falsas, faz da realidade uma ficção e faz de uma ficção a realidade. É isso que a Rede Globo principalmente faz. E isso realmente é desanimador, né? E a atitude da justiça, então, nem se fala, né? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês deixem seu like aí, deixe seu comentário também. Compartilhe esse vídeo. É importante que a gente amplie o debate para essas questões que eu vejo que são negligenciadas por muitos ou tratadas de uma maneira muito superficial, ali apontando apenas algumas coisas mais superficiais e não se preocupando com o contexto geral. Então, agradeço a todos e até mais.